Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu quero falar com vocês sobre confiar na vontade de Deus. E o texto que eu vou ler está em 1 Reis, capítulo 12, dos versículos 21 a 24. Fala o seguinte: a profecia de Semaías. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180.000 dos melhores soldados da tribo de Israel e de Benjamim, pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel e ser o rei delas de novo. Mas o rei falou ao profeta Semaías e mandou que desse a Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis. Então eles obedeceram à ordem de Deus, o Senhor, e voltaram para casa. Vamos de contexto. Nesse momento aqui, pouco antes, o rei Salomão havia morrido. Então quem herda o trono é o rei Roboão, filho de Salomão. Acontece que Roboão, quando ele assume, ele consegue reinar apenas em Judá, que é o reino do sul. O reino do norte estava sendo representado por Jeroboão, que não tinha nada a ver com a família de Salomão, de Davi, né, da descendência de Davi. Quando Salomão era rei, ele trouxe um regime bastante escravatório a esse povo do norte, a esse povo de Israel, e Jeroboão era um dos que estavam lá. E era um regime pesado de serviços forçados. E aí, quando Salomão sai de cena, quando ele morre e Roboão assume, Jeroboão vai atrás de Roboão e fala o seguinte: olha, seu pai tratou a gente com muita dureza, com muita firmeza. Como você agora assumiu o trono, existe a possibilidade de pegar mais leve? Roboão foi tomar conselhos com algumas pessoas e chegaram à conclusão de que não. Eles iriam apertar ainda mais o cerco, o que causou uma grande confusão, uma grande, como se diz, treta entre Jeroboão e Roboão, entre o reino do norte e o reino do sul. E aí, nesse conflito, acontece que o Roboão ele junta esse arsenal de coisas e de pessoas para atacar o reino do norte e tentar, então, unificar o seu reino. Acontece num determinado ponto aqui que Deus intervém e eles obedecem a essa intervenção de Deus. O que me chama a atenção aqui, o foco principal é o versículo 24, na parte que fala o seguinte: Deus falando, né, através do profeta Semaías, o seguinte: se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis. Então voltem para casa. Imagina só, se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis. A leitura de Roboão, na hora que ele vê, ele fala: uai, mas Deus quis isso? Quis que as coisas acontecessem dessa forma? Não parece normal. O que a gente pode ver nessa aplicação para hoje? Que muitas das permissões de Deus às vezes são muito estranhas para a gente. Deus ele não perde o controle de nada, então muitas das coisas que acontecem a gente fica sem saber. Coisas que aparentemente nós achamos ruins e que no final das contas serve para o propósito de dar glórias ao Senhor, de glorificar o Senhor. E tem coisas que a gente jamais vai saber responder por que aconteceram, a não ser que a gente sempre responda: foi da vontade de Deus. Mas, por certo, a gente não entende todas essas permissões. As vontades de Deus, elas são relatadas por Paulo lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que são sempre boas, que são sempre perfeitas e que são sempre agradáveis. E aí você vai me perguntar o seguinte: de repente você está passando por um momento difícil aí e de repente ouve esse texto aqui que Deus diz: porque foi eu que quis. Você pode se perguntar: mas as vontades de Deus são boas, são perfeitas e agradáveis para quem? Porque para mim parece que não é. A resposta é que essas vontades elas são boas, perfeitas e agradáveis para todos aqueles que creem em Cristo, para todos aqueles que o obedecem. E aí o que nos resta então é acatar em obediência mesmo sem entender. Difícil, né? Mas isso é confiar, isso é esperar em Deus. O que nos resta é confiar, afinal de contas,
O controle da vida está na mão de Deus. A gente não tem um controle nem de que horas que a gente, sei lá, vai ao banheiro ou que vai dar fome. Então imagina da vida, né? E nada foge ao controle de Deus, e eu fecho essa devocional com um texto maravilhoso do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, que fala o seguinte: O Senhor Deus diz: Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. É isso, queridos. A gente não compreende muitas vezes a vontade de Deus. O que nos resta é confiar. Deus tem o controle nas mãos. Deus te abençoe.